dia, bom dia, bom dia! Boa sexta-feira para vocês. Estamos aqui de novo, graças ao bom Deus, deslocando para o trabalho. Espero que todos estejam bem, todos estejam melhorando a cada dia, que esses devocionais e os cortes possam despertar em cada um que assiste ou ouve mudanças de vida aí, mudança de perspectiva com o objetivo de sempre melhorar, né? E aí, preciso dizer aqui que se você não é inscrito no canal, eu preciso que você se inscreva. Você não sabe a importância, o valor de um clique no inscrever-se, tá? Então, deixa eu hidratar aqui para começar. Então, se você não é inscrito, por favor, clique aí, não custa nada. E assim a gente vai crescendo aí. E esse devocional de hoje tem um texto muito interessante. Na primeira leitura já tive aquele confronto, né? Depois eu desci um pouquinho no contexto para entender ali porquê daquele versículo, né? E aí o objetivo hoje é trazer reflexões, tá? Nós vamos refletir um pouco no aspecto de boas ações. E boas ações no sentido de recursos mesmo, tá? Seja para proteção, seja para alimentação, seja qualquer aspecto que envolva recursos para proteção, tá? Proteção de vulneráveis. E o texto que eu abri hoje foi Jeremias, capítulo 49, versículo 11. Tá? Diz assim: eu protegerei os órfãos e as viúvas também terão a minha ajuda. Tá? Então, Jeremias 49, 11 diz assim: eu protegerei os órfãos e as viúvas também terão a minha ajuda. Qual que é o contexto desse versículo? Tem uma mensagem, profecia de Jeremias contra o povo de Edom, tá? Deus fazendo várias promessas nada agradáveis para o povo de Edom, tá? Mas no meio do texto salta aos olhos esse versículo, tá? Que é ele falar sobre a proteção dos órfãos e das viúvas. Então vem uma promessa contra um povo, e no meio dessa promessa aí tem um destaque sobre a proteção aos órfãos e viúvas. Então eu não vou trabalhar aqui essa mensagem, né, contra Edom, mas eu queria aproveitar esse versículo para trazer algumas reflexões práticas aqui para nós sobre esse cuidado dos vulneráveis, tá? Então vamos mergulhar um pouquinho no contexto histórico dos órfãos e viúvas por muitas eras aí. Pensa o seguinte: na cultura do Oriente Médio ali, crianças e mulheres eram sim desvalorizados em detrimento aos homens. Não tem como negar. A cultura era assim. Tanto é que
A alegria de um pai era ter um filho homem. Por quê? A partir do filho homem é que a geração daquela família ela é seguida, ela tem uma sequência. Se por um acaso um homem naquela época tivesse filhas mulheres, somente filhas mulheres, naquela perspectiva, esses homens não teriam uma continuidade da sua família, do seu sobrenome, da sua parentela. Por quê? Porque como a mulher era como se fosse canal para a sequência, né, de uma família, então se você tivesse somente filhas, os filhos das suas filhas seriam a geração do outro lado da família, não do seu. Então seria do pai do noivo ou do esposo, tá? Então, culturalmente e claramente a gente enxerga isso pelos textos, né? Que o homem tinha os seus determinados privilégios, tá? Então, se já era assim para crianças e mulheres, tendo alguém ali, um homem que conduzisse a casa, imagina para aqueles que não tinham mais, por N motivos, mas não tinham mais. Então, o órfão é a criança que não tinha seu pai, pode ser por motivo de guerra, pode ser por motivo de saúde, tantas questões. E as viúvas aí que perderam seus maridos. É um texto muito interessante, para quem não conhece a história de Ruth, que conta essa questão, né, de mulheres que perderam seus maridos. E aí na terra de Jerusalém, um homem precisou adquirir a posse, né? Talvez para a cultura de hoje esse termo seja ruim, mas adquirir a posse do casamento, né? E aí poder cuidar da mulher que era viúva, sua sogra e tudo mais, né? Então tem, naturalmente, culturalmente, naquela época, o desprezo e a falta de cuidado para esses dois grupos, tá? Órfãos e viúvas. Por isso é que tem tantos textos de Deus alertando sobre isso. Jesus falando sobre isso. Porque a prática deveria ser o povo cuidar desses. Como nação. Como grupo, né? Cuidar desses vulneráveis. E aí, quando o cristianismo ele vai se espalhando, isso vai aparecendo aos olhos dos judeus, porque os cristãos ali, muito fervorosos no primeiro século, começam a cumprir muito bem essa tarefa que talvez o sistema religioso da época e muito mais o governo, né, porque estavam sob domínio romano, não tinham todo esse cuidado. Os cristãos do primeiro século se destacam por isso, de cuidar ali dos órfãos e das viúvas e tal. Eles dividiam os recursos entre si e abençoavam os mais vulneráveis, né? Então tem uma lição aqui para nós. Essa é a primeira lição. Lá na época do Oriente Médio, os vulneráveis eram os órfãos e as viúvas. Como eu falei, por questões culturais, esses eram postos, crianças e mulheres eram postos inferiores a homens, né? Hoje, não mais,
do jeito que era. Talvez algum outro aí que pense que sim, mas entendo que não. Mas a pergunta é, qual é o vulnerável de hoje que você pode ajudar? E eu entendo que cada lugar, cada bairro, cada cidade tem sua realidade. Então, ajude o mais vulnerável no teu ponto de vista. Legal? Porque aqui, sempre trazendo para o ambiente prático. Se naquela época eram os órfãos e as viúvas, hoje entendo que para cada lugar, cada contexto é um cenário diferente. É uma possibilidade diferente. Mas o princípio é o mesmo. É cuidar de órfãos e viúvas. Cuidar dos mais vulneráveis na sociedade. Em parte o governo faz isso? Faz, né? Com os bolsas aí, tantos bolsas que existem. Em parte tem essa visão. Muitos não acreditam, mas essa visão vem do próprio contexto bíblico, né? E aí, o que a gente pode trabalhar aqui para evoluir? Deus tinha uma profecia ruim para um povo, mas ele mesmo fala que vai proteger os vulneráveis ali, né? E aí eu olho no aspecto contemporâneo e a gente sabe que tem lugares que por conta de poucos são praticadas muitas maldades por conta de poucos. E muitos acabam sendo reféns, né, desses poucos. E aí a grande pergunta é: e os vulneráveis desses lugares, né? Países aí onde são proibidos a chegada de cristãos e tal. E que tem uma cultura talvez até parecida com o que era o contexto bíblico ali, né? Como é que ficam os órfãos vulneráveis nesses lugares, né? E aí, mais uma vez, eu tenho que reforçar aqui a coragem e a ousadia dos missionários, viu? Porque se desafiar, cumprir uma missão em outro lugar, fora do conforto, longe da família, sem muitos. Eita! Sem muitos recursos. E aplaudir de pé. É para aplaudir de pé. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. E é muito comum ver missionários testemunhando de ações justamente nesse foco, né? Que precisa ir numa comunidade, precisa de recursos financeiros para poder salvar talvez uma vida. E aí tem N instituições que colocam lá, pô, se você doar R$ 50, você sustenta uma criança num outro país. Se você doar X reais, você consegue prover o alimento para tantas crianças. Então, assim, eu queria aproveitar aqui e abençoar essa galera que tem esse empenho, essa mentalidade aí de poder angariar fundos, né? A partir de alguma ação, mesmo da arte, né? E poder levar um mantimento, um medicamento, profissionais da saúde para
cuidar dos vulneráveis em outros lugares que não tem um recurso ou algum tipo de auxílio como tem aqui no país, né? E aí o que a gente pode extrair aqui, a grande lição para nós é: e você? Porque como eu falei, é louvável, né? Os missionários e tal. Mas a pergunta é: e você? Quem que você está ajudando? Ou você tá metendo dinheiro no bolso e torrando? Ou só tá guardando por guardar? Essa é a pergunta. Quem que você tá olhando ao seu redor, que é vulnerável? Tô falando de preguiçoso, não tô falando de vulnerável. Pessoas que não têm condição mesmo para poder abençoar de alguma forma. Talvez não seja com recursos, mas imagino que a boa parte dos problemas vão estar atrelados a algum tipo de necessidade de recurso, tá? Talvez não resolva o problema da pessoa, o recurso, mas vai dar uma qualidade melhor de vida, né? Então, o grande ponto aqui de lição é você observar. Então, acho que essa é a segunda lição. Observe em você mesmo e a partir de você ao seu redor, quem são as pessoas vulneráveis em condição de risco que você pode abençoar. Como eu falei aqui, Deus abençoe os missionários, né, que se dedicam a isso de forma tão louvável. Mas o alerta é para você aí. O que você está fazendo para abençoar os vulneráveis ao seu redor? O que você planeja, talvez como instituição aí, empresa, instituição religiosa? O que você tem pensado de práticas para poder cuidar desses vulneráveis aí da tua região? Talvez não sejam órfãos, mas talvez sejam pessoas abandonadas, pessoas com alguma debilidade, né? E talvez não tenha instituição governamental para ajudar e tudo mais. Pensa nisso. Pensa nisso. E aí para continuar aqui, eu acho que a gente pode concluir meditando um pouquinho mais nesse contexto. E olhando para um versículo bíblico que diz que é melhor dar do que receber, né? Melhor dar do que receber. A pergunta é por quê, né? Por que... Pô, seria bom, né? Receber presentes e tal. Mas o contexto é justamente a questão da vulnerabilidade, né? Só quem esteve numa posição de necessidade de receber algum tipo de doação sabe qual que é a dor, né? Sabe qual que é a dificuldade. E aí, eu não sei por qual motivo, mas Deus está me levando a um alerta aqui. Curioso que às vezes acontece isso quando eu estou gravando. Mas um alerta aqui. E esse alerta é o seguinte: talvez você passou por já teve no seu passado um momento de necessidade e vulnerabilidade e você foi ajudado por alguém. Foi muito ajudado por alguém. Só que passou o tempo,
você se tornou o mão de vaca, mão fechada. Porque aquilo te feriu muito, né? Aquela situação de vulnerabilidade te feriu muito. E você se tornou mão de vaca. E eu não sei porque Deus está me falando aqui para você abrir os seus olhos direitinho e começar a abençoar os vulneráveis ao teu redor. Porque em algum dia você foi ajudado. E pela Bíblia é melhor dar que receber. É melhor contribuir do que ser ajudado. Tá bem? Então fica esse alerta aí. Curiosamente veio na minha mente essa mensagem forte. Imagino que tenha um objetivo, né? Nada vem em vão. Mas o ponto é, em algum momento você teve dificuldade na sua vida. Você sabe o quanto é doloroso, dolorido. E em muitos casos até a questão de você pedir auxílio mesmo. É difícil, difícil. E aí hoje talvez você tenha um recurso, mas tá retendo, né? Tá retendo aí. Então eu queria despertar você aqui, a partir desse vídeo, de um termo antigo que falava assim, tira o escorpião do bolso aí, mete a mão na época que tinha notas, né? As notas ficavam no bolso. Tira o escorpião do bolso aí, mete a mão aí e ajuda as pessoas ao redor, vulneráveis. Compra uma cesta básica. Vai lá, paga um corte de cabelo, paga uma estadia, sei lá. Tem tanto jeito de ajudar as pessoas aí. Compra um remédio, paga uma conta de luz, paga uma conta de água, né? Quantas pessoas não estão em posição de vulnerabilidade hoje, que alguma coisa aconteceu na saúde, minou todos os recursos que tinha e às vezes precisa só pagar uma conta de luz aí. Pô, ajuda seu irmão, pô. Ajuda aí, meu. Você sabe que a pessoa tá lutando, tá batalhando, né? E em breve vai melhorar e tal. Pô, ajuda, né? Assim como alguém te ajudou aí no passado. Tá bem? Então é isso. Vou fechar por aqui. Espero que todos que me ouviram e chegaram até o final tenham curtido e já deixaram o seu like. Compartilhe esse vídeo aí com os amigos, os inimigos também. Compartilhe com aqueles que você sabe que tem o recurso e não quer ajudar ninguém. Só quer meter o dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é bom, mas sempre tem um pouquinho pra gente ajudar, né? Sempre tem. Sempre dá um jeitinho, né? Tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira. E até breve.